Fala, irmãos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que te ensinaram a ser um homem de verdade? Porque para a maioria de todos nós, ninguém ensina nada. Principalmente quando você tem pinto no meio das pernas. A gente só vive, tropeça, repete padrões bons e ruins ao mesmo tempo, né? E muitas vezes o homem em si carrega muitos pesos que muitas vezes não é nem nosso, é muito dos outros, é da forma como nós se importamos demais com os outros. Então, hoje eu quero te mostrar que existem 5 pilares como um todo que mudaram a minha vida como homem e pode mudar a sua também. Eu não quero parecer que eu sou melhor do que você ou que eu tenha mais experiência que você. Muito pelo contrário, eu acho que nós, enquanto homens, temos que nos juntarmos para a gente poder ser a melhor versão de nós mesmos enquanto homens, né? E coisas simples, mas que ninguém fala. E quando a gente entende, a nossa postura muda, a nossa mente, a nossa família muda. Tudo muda. Sua empresa, seu trabalho, tudo isso pode ser moldado através de 5 pilares que eu vou te apresentar aqui agora. E o último, ele é tão forte que quando eu entendi, tudo a minha vida virou. Eu mesmo nunca nasci pronto. Ninguém nasce pronto. Ou eu nasci grande. Meu pai sempre dizia que quem nasce grande é dinossauro, né? Então, é uma verdade que quando a gente começa a entender, se torna uma parte de nós. Então, eu já tive muitos momentos de insegurança, de não saber o que eu vou fazer, de perder muito tempo com gente errada, e foi observando, estudando algumas pessoas, estudando alguns livros, alguns tópicos em específico, e assumindo a responsabilidade de que tudo que eu tenho ou possa ter é unicamente minha responsabilidade e não a do outro. O outro disse que eu não consigo, o outro disse que acha que não vale a pena. Mas vale a pena para quem? Essa pessoa que diz que você não pode fazer algo, ela construiu alguma coisa? E mesmo se tivesse construído, ela tem o direito de virar para você e falar que você não pode fazer nada? Então, assumindo essa responsabilidade, eu percebi que existem princípios que transformam qualquer homem, independente de onde ele está hoje. Então, você pode estar sendo CLT, desempregado, empresário, aposentado, tanto faz. A gente sempre aprende com o outro, ou aprende inclusive com princípios ou propósitos que a gente nunca parou para perceber, ou parou para analisar e ver se exatamente é aquilo que a gente buscava. O homem de verdade, quando eu entendi isso, tudo muda. Ele assume toda a responsabilidade de tudo, tá? Ele não culpa e ele não terceiriza. Ele apenas aceita, assume e resolve. Praticamente o homem nasceu para resolver problema, cara. Então, se você hoje não consegue resolver um problema, seja ele baixo, médio ou grande, você precisa rever esses conceitos. Porque eu sei que é difícil, eu sei que tem coisas que fogem do nosso controle, mas aquela questão de você, enquanto homem, conseguir resolver coisas já te traz acima da média do que outras pessoas. Seja você 16 anos, 17, 18. Quanto antes você aprender isso, é melhor. Hoje eu tenho 24 anos, mas eu já passei por muitas coisas na minha vida. E hoje eu consegui me encaixar em um espaço. Hoje eu tenho minha empresa, eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho uma casa, eu tenho coisas para resolver. Certamente eu tenho problemas de pessoas que têm o dobro da minha idade e começam a ter agora, porque seguindo essa métrica geral do que ocorre na idade mesmo e do negócio, geralmente o cara começa a ganhar muito dinheiro, a abrir sua empresa com seus 30, 35, 40 anos que seja. Mas hoje a gente tem o advento da internet que transforma isso numa fluidez, uma rapidez mais rápida. Então, a partir do momento em que você diz a minha vida é minha responsabilidade, tudo muda. Não é mais culpa de trauma de infância, que o Brasil está quebrando, que o meu relacionamento é um lixo, que o meu patrão ele só me trata mal. Você muda a sua posição, bicho. Sai de vítima para comandante da sua vida. E você não vai ver resultado do dia para a noite. Você pode tirar isso da sua cabeça. São coisas pequenas que você vai construindo todo santo dia, até você conseguir
pegar a rédea de fato. É claro, hoje você consegue pegar a rédea da sua vida de forma comum, tá? Então, se você virar, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, você já consegue compreender que você já consegue tomar as rédeas da sua vida. Só que não só o seu posicionamento, a sua autoridade, a forma como você passa a sua imagem para o mundo, ela não é do dia para a noite. É um processo constante em aprendizado, entende? Então, esse tipo de pilar, ele me fez parar de esperar e começar a agir com uma certa rapidez, para a gente poder também ver que nada é tão simples quanto parece, ou até mesmo rápido, propriamente dito. O pilar que eu acho muito interessante a gente também sempre conversar, e eu já vi diversos outros vídeos e praticamente todos seguem a mesma linha de raciocínio, só que não existem vídeos na qual eu estou fazendo. Então eu estou posicionando, estou passando uma mensagem para outros homens ou mulheres que querem aprender como o seu marido age, ou ele poderia agir, porque esse também é um papel da mulher, de ajudar o cara a ser a versão melhor de si mesmo. Não que o cara não precise fazer isso para a mulher, muito pelo contrário. Ela ajuda ele e ele ajuda ela. É uma via de mão dupla, um relacionamento, um casamento, que seja. Principalmente quando vocês já são casados, já têm filho ou algo nesse sentido. Então, autodomínio é um pilar muito importante para a gente conseguir trazer clareza com relação ao que é os pilares que fazem a diferença na sua vida. Então, ser homem não necessariamente é sempre ser agressivo, impulsivo ou muito reativo com as coisas, entende? Eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa muito agressiva, muito impulsiva e reativa também. Então, a pessoa me passava um feedback, poderia ser um feedback falso ou um feedback real. Eu não aceitava aquilo, eu não aceitava feedback, eu tinha uma cabeça de que eu era muito bom nas coisas que eu fazia e etc. Você pode se sentir bom, tá tudo certo se sentir bom. O que você não pode é trazer que todos à sua volta, por exemplo, querem o seu mal, ou não querem te dar um feedback positivo, que agrega a sua vida. Isso é ser reativo, ou você ser agressivo a ponto de, poxa, esbarraram no seu carro hoje, você já desce quebrando tudo, batendo em tudo, você não sabe como que tá o outro motorista ou a outra motorista. Você não sabe se a pessoa passou algum problema dirigindo o veículo, que isso pode acontecer também. Então são situações que você precisa começar a ponderar. Pega aí, eu vou te dar um desafio. Coloca aí, dos seus últimos 30 dias, se você se recordar, quais foram os momentos que você viu que não tinha necessidade de ser tão reativo, ou agressivo, ou impulsivo demais? Eu também já fui muito impulsivo. Eu sempre queria fazer as coisas do dia para a noite, tudo praticamente. Hoje não, hoje eu já consigo ter uma visão mais analítica do que eu preciso fazer com calma e não colocando a carroça à frente do cavalo, senão nós vamos dar para trás, velho, nós vamos dar ré, não tem jeito. Então, quando você decide dominar a si mesmo, você deixa de ser manipulado pelo mundo como um todo. Então é uma coisa que ninguém fala. Homem forte não é o que explode, é o que aguenta sem perder o eixo. É aquele cara que toma porrada, mas ele tá ali. Ele tá ali no eixo dele. Porque se você toma uma porrada, já sai do seu eixo, já vira sua vida um inferno, uma dor de cabeça, você tá sendo homem o suficiente? É o primeiro princípio. É ser forte, é saber lidar com as adversidades da vida, é ter uma responsabilidade, entender que a forma como você reage também é a forma que você se comporta, tá certo? Ou seja, você não pode ter sempre uma reação reativa com base na situação que ocorreu agora na sua vida, só porque você é homem. Eu sou homem, eu tenho que ser forte. Calma lá. Ser forte eu não falo de músculo, eu não falo de força, eu falo de autodomínio como um todo, responsabilidade, saber ser um homem de valor para inclusive encontrar uma mulher decente ou até mesmo dar um exemplo para o seu filho, ou se você já se relaciona e já teve problemas no relacionamento com a sua cônjuge atual, você precisa se transformar, ser uma pessoa melhor a cada dia, não só para você, mas para sua esposa também. Esse é o princípio, o autodomínio.
Comece a nutrir isso, comece a observar como você reage com as adversidades da vida e depois você vem aqui nos comentários e me conta se deu algum tipo de diferença para você. Algo que o meu pai sempre me disse: Pedro, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar tá bom. Meu pai sempre falava isso comigo e eu não entendia, porque na minha cabeça eu pensava: eu quero ser empresário. Mas eu quero estar. Vamos lá, você quer ser empresário de quê? Você pode ser empresário de diversas formas, porque a palavra empresário, ela pode ser de diversas formas. Ou você pode ser uma pessoa PJ e colocar outra pessoa para trabalhar para você e se considerar um empresário. Mas eu, Pedro, não era isso que eu queria. Mas se chegasse ao momento, eu seria um empresário, mas não o que eu queria, porque eu não coloquei energia naquilo, eu não vislumbrei qual tipo de empresário seria. Eu falo em todos os sentidos aqui, tá? Eu não falo só no sentido de, por exemplo, eu quero ser um empresário bem-sucedido. Mas bem-sucedido com o quê? Com o quê? O que você quer mexer? O que você quer fazer? Não importa, qualquer coisa que você tenha fé em Deus, primeiramente, seja uma pessoa de princípios, de valores e não passe as pessoas para trás. Por exemplo, divulga tigrinho ou pirâmide financeira ou coisas nesse sentido. É difícil, cara, aqui no Brasil. É pra caralho. É impossível, cara. Impossível não, desculpa. É muito difícil hoje você ser uma pessoa muito bem sucedida sem se corromper ou você dar golpe em alguém. A gente vê o mercado digital como um todo de cursos, que eu vejo que é algo que está em decadência, em declínio, porque, você compra um curso acreditando que aquilo ali seria melhor para você e no fim das contas você tem um boom de pensamentos, só que esse boom de pensamentos ele acaba em um mês, muitas das vezes até menos, porque não é aquilo que você precisa no momento. Você precisa sentar, pegar um papel e falar o que é bom para mim, o que eu quero daqui 5 anos, como eu quero me sentir. É o que eu fazia. Antigamente eu nunca imaginava em ter uma empresa, eu nunca imaginei ser casado, porque eu era muito reativo, é o princípio número 2. Eu também nunca imaginei que eu seria pai, por mais que eu tinha vontade. Eu nunca imaginei, inclusive, utilizar roupas mais sociais, para poder atender o cliente de uma forma mais interessante, vamos supor dessa forma, ou até mesmo você poder aumentar o seu ticket pela forma como você se veste, pela forma como você se porta. Aqui, cara, eu estou usando esse tipo de roupa tem um mês e não é do dia para a noite que você começa a se sentir mais confiante, tá certo? Eu estou há 1 semana sem vender um serviço, mas está tudo bem, porque eu estou preparado para receber um cliente com alto poder aquisitivo, médio ou baixo, o que seja. Porque aqui não é o foco, é só o dinheiro é muito importante, mas não é o foco absoluto. Então tenha um propósito estipulado, o que você quer para a sua vida, como você quer se sentir daqui a 5 anos, o que você quer ter daqui a 5 anos. O caminho é duro, eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça não, porque eu não sou seu pai. Eu estou aqui para simplesmente, e muitas vezes, né, meu pai também nunca passou a mão na minha cabeça, então eu vou falar mais fácil, eu não sou sua mãe, passar a mão na sua cabeça. Então aqui o que eu estou te falando são coisas que funcionam para mim e me transformam como homem a cada dia que passa, tá? O 5º pilar para a gente finalizar esse vídeo é justamente honra. Você sabe o que significa a palavra honra? A palavra honra para muitos é um conceito diverso, tá? Para mim, o conceito honra é fazer o certo quando não tem ninguém vendo, é honrar sua família quando não tem ninguém vendo, é honrar a Deus em todos os seus momentos de luta e principalmente de glória, que a gente busca muito a Deus em momentos de luta, e quando estamos na glória, nós esquecemos dele. É o que ocorreu com Salomão, por exemplo, tá? Então é hora de fazer o certo, de verdade, assuma a sua honra. Com todos os princípios que eu te falei, eu acredito que você possa pelo menos mudar 1%. Isso eu te garanto, cara, que 1% você consegue mudar. É manter os seus princípios, é viver de uma forma íntegra, como eu acabei de falar. Mesmo quando é mais difícil, eu dei 2 exemplos disso, tanto na construção de uma empresa, na construção do seu caixa, do seu dinheiro como um todo. É difícil amar a mesma pessoa, eu falo isso para homem, para mulher também, porque amar é uma escolha, né? Então, se você escolhe ter aquela pessoa todos os dias, você ama de verdade. Amar não é aquele sentimento de borboletas no estômago que a gente assume que é a verdade absoluta.
E quando eu comecei a entender essas coisas, eu vi que a minha vida mudou, porque minha honra cria confiança, honra cria reputação e honra constrói o seu legado. Principalmente quando você é pai, por exemplo. Então, se você é pai, o que você vai deixar para o seu filho? Bons ensinamentos, ensinamentos ruins? O que você vai deixar para ele de fato? Comece a pensar sobre isso, trabalhe todos os princípios que eu te falei e, muito obrigado, inclusive você tá aí até agora. Se você comentar honra até nos comentários, eu vou saber que você ficou comigo aqui até o final. E se você quer ser um homem de verdade mesmo, começa por isso, cara. Começa por isso, porque se esses 5 pilares me transformaram, pode transformar você também. Eu tenho certeza absoluta, porque quem eu era há 5 anos atrás nem imaginava que o Pedro teria tudo isso que eu tenho hoje. Claro que não são muitas coisas, mas são as coisas que eu imaginei no passado que eu já comecei a dar o meu pontapé. Você já começou a dar esse pontapé? Então, é praticamente esses pilares. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma essa pequena conversa que nós tivemos aqui. E se esse vídeo fizer sentido para você, deixa um like aqui embaixo, comenta aqui qual desses pilares você quer melhorar, quais desses você já tem, quais faltam para você, para eu poder também ver se o conteúdo tá agradável, tá legal, e a gente também bater um papo para a gente criar a nossa comunidade. E lembre-se, ser homem não é sobre força física, é sobre força moral, sobre o que você tem. Fechou? Tamo junto!